Nosso mundo é muito intrigante e repleto das mais cativantes estruturas e locais que desafiam explicações científicas. Muitas vezes, quando os cientistas se deparam com esses lugares fascinantes, os segredos incorporados dentro deles nos deixam sem palavras e sem reação. Junte-se a nós enquanto levamos você em uma aventura selvagem para 21 dos lugares mais misteriosos que os cientistas ainda não conseguem explicar. Número 21. Cachoeira da Chama Eterna. Desejando provar algo misterioso? Eu te apresento as Cachoeiras da Chama Eterna, em Nova York. Esta é uma pequena cachoeira localizada no Parque do Condado de Chestnut Ridge, ao sul de Buffalo, Nova York. Mas o que é fascinante sobre esta reserva natural? Não é apenas a cachoeira de 9 metros, embora a queda seja legal. Os segredos dessa maravilha natural estão debaixo da água corrente. Se você olhar de perto, você encontrará uma chama queimando bem debaixo da água. Esse fenômeno é 100% real. Além do mais, esta chama queima há muito tempo. Na verdade, não sabe-se exatamente como essa chama começou ou os processos químicos responsáveis pela sua existência continuada. Embora existam outras chamas eternas no mundo, os cientistas descobriram explicações para as condições que resultaram nela. Mas esta é diferente. Até hoje ninguém conseguiu explicar o fenômeno por trás dessa ocorrência, mesmo com todo o nosso conhecimento avançado. Porém, diz a lenda que a chama foi acesa por nativos americanos centenas de anos atrás e desde então tem queimado com uma intensidade inextinguível por qualquer força no mundo. Ei você, já se inscreveu no nosso canal? Não esqueça de se inscrever e clicar no sino para receber nossas notificações. Número 20. A Onda de Pedra. Bem-vindo a outro local selvagem e maravilhoso situado no coração da Austrália. Não, o que você está vendo não é uma onda de água que se solidificou em uma rocha, mas gostaríamos que fosse porque a verdadeira história por trás deste fenômeno permanece indefinida. A natureza é uma artista tão paciente e recentemente revelou uma de suas melhores obras, para o total espanto de todos aqueles que fixam seu olhar nele. Mas o que é essa onda de pedra, e por que parece que você poderia andar em uma prancha de surf em suas ondas? Tentaremos explicar a ciência por trás disso da maneira mais simples possível. Veja, este penhasco de granito que parece uma onda gigante do oceano, acredita-se que tenha sido formado por intemperismo e erosão em milhões de anos. Isso nos mostra o quão sensacional é o poder que está nas mãos da natureza. Poder para criar e destruir. Poder de criar enquanto destrói. Esta onda de pedra maciça tem sido objeto de mistério e murmúrio por muitos anos. Enquanto a maioria de nós, embora céticos, fluiria com o consenso científico, muitos do lado mais selvagem acataram teorias como contos habilmente elaborados, envolvendo deuses míticos antigos. Mas independentemente de qual seja a verdadeira história de origem desta misteriosa estrutura de onda, ela ainda continua sendo um lugar fascinante para se estar. Medindo cerca de 13 metros de altura e estendendo-se por cerca de 109 neste penhasco, tornou-se um ponto quente para turistas distantes. Número 19. Barsakelmes Plateau. Deleite-se com os contos deste local misterioso, preenchido com mistérios e fenômenos inexplicáveis. Bem-vindos ao Planalto Barsakelmes, um local especial e assustador situado no coração da província de Quislorda. Esta área é famosa por sua bela paisagem, vista cativante e vistas pitorescas. Mas essa não é a única razão pela qual o Barsakelmes Plateau é famoso. Antes de você fazer as suas malas e planejar uma viagem para esse destino de aventura, você deve entender o fato de que o tempo funciona um pouco diferente aqui. Tente não se assustar, mas houve estranhas histórias deste lugar, que continuam a desafiar a compreensão humana. A lenda conta que os muitos que se aventuram nas profundezas do Planalto experimentaram uma forma estranha de lapso temporal. Muitos exploram essas antigas terras maravilhosas, pensando que provavelmente se passaram uns 2 anos. Frequentemente descobrem, quando eles saem que estão no Planalto há décadas. Isso leva o conceito de matar o tempo para um nível completamente diferente. Se você estiver procurando escapar dos problemas do mundo exterior por algumas décadas, esse pode ser o local perfeito para suas próximas férias. O próprio nome completo Barsakelmes traduz do turco para quem vai lá não vai voltar. Mas qual poderia ser o segredo por trás dessa estranha passagem do tempo? Para ser muito honesto, ninguém realmente sabe por que existe um fenômeno tão confuso dentro desta paisagem árida. Há também casos em que as pessoas que ficam um tempo na ilha desenvolvem um azulado estranho na pele. Número 18. Quedas de sangue Antártica. Longe de paisagens verdes e exuberantes, siga-nos até a parte mais remota do mundo, Antártica, a última fronteira. Aqui é o lar de uma maravilha tão inexplicável que supera a sua imaginação. Observe enquanto o sangue cai direto da montanha de gelo congelado. Mas o que poderia ser responsável por esta ocorrência? Poderia haver um enorme matadouro escondido atrás dessa pedra gigante? Seria esta estrutura misteriosa apenas um disfarce para algo mais sinistro?
Guarde as teorias da conspiração porque isso não é sangue de verdade. Mas por que a água é tão vermelha? E mais importante, por que está fluindo em um estado líquido quando a vasta extensão dos vales de McMurdo estão congelados há milhões de anos? A resposta curta não sabemos. Embora cientistas estudem este incomum lugar há algum tempo, seus segredos permanecem indescritíveis. Mas não vamos simplesmente deixar você sem qualquer explicação. Aqui estão os pequenos fatos que os cientistas têm conseguido descobrir sobre as quedas de sangue e por que ela existe em primeiro lugar. Usando radares de penetração profunda, cientistas foram capazes de determinar que a água continha uma alta concentração de salmoura e alto teor de ferro, que acredita-se ser responsável pela sua coloração vermelha. Então, por que a água vermelha do sangue está fluindo através da paisagem gelada? A salmoura é a culpada por isso. A alta concentração de salmoura garante que a água permaneça líquida dentro do subglacial e ambiente glacial através do calor latente de congelamento acoplado com o elevado teor de sal. Mistério resolvido? Número 17. Lagos cor-de-rosa na Austrália. O que você está vendo não é uma publicidade para o novo filme da Barbie. Este é um lago de verdade localizado nas terras selvagens da Austrália. Nós sabemos que você já ouviu várias histórias misteriosas sobre esta paisagem selvagem, mas aqui está mais uma da nossa caixinha de maravilhas. Você sabia que existem mais de 10 desses lagos cor-de-rosa na Austrália? Quão impressionante isso é! Este fascinante fenômeno não existe apenas em um local, mas em vários lugares dentro da mesma região. Certamente aumenta a questão de como um fenômeno tão fascinante poderia ser possível. Em primeiro lugar, antes de começarmos um passeio por alguns dos principais lagos cor-de-rosa da Austrália, aqui está uma pequena lição sobre a química por trás deste fenômeno intrigante. Para que um lago pegue a cor rosa, ele deve ser um lago salgado. Durante o tempo quente, as algas e a água se misturam com o sal e deixam a água rosa. É realmente tão simples assim. Aqui está outra coisa que você deveria saber, que esses lagos cor-de-rosa, eles não ficam rosa para sempre. Na verdade, eles mudam frequentemente de cor, do lilás ao rosa chiclete brilhante ao longo do dia e até mesmo em certas épocas do ano. Alguns dos lagos cor-de-rosa dignos de menção na Austrália incluem Lago Hiller, Lagoa Hutt em Port Gregory, Lago Warden, Lago Quay Rain Pink e o Lago Westgate Park em Melbourne. Agora, para responder à pergunta latente que está na sua mente agora. Sim, é seguro dar um mergulho no Lago Rosa. E não. A sua pele não ficará rosada ao nadar nessa maravilha natural. Então que tal uma viagem para qualquer um desses lugares fascinantes? Com certeza você terá uma experiência inesquecível. Número 16. Colina das Cruzes. Esta é uma cena de um filme de terror? Absolutamente não, mas poderia ser. Olhe para esta cena misteriosa cheia de mais de 100 mil crucifixos e outros ícones religiosos. Esta colina, localizada fora da cidade de Kali, no norte da Lituânia, é o lar dessas figuras arrepiantes presas ao chão sem nenhuma razão real. A história exata da origem desta Colina das Cruzes permanece um mistério sem solução. Um passeio por esta fascinante paisagem irá levá-lo através de milhares de cruzes de metal e madeira, que ficaram alojados no solo quase 2 séculos atrás. Musgos cobrem esses objetos de fervor religioso e os rosários pendurados ressoam ao vento, fornecendo uma trilha sonora misteriosa para esta paisagem que parece um cemitério. Como é de se esperar, existem vários contos lendários sobre a origem desta colina e como se tornou essa imagem arrepiante. Há uma história que está acima de todas as outras. Este conto fascinante diz que as cruzes foram deixadas pelos familiares das vítimas de revoltas contra o regime russo em 1831, bem como mais tarde em 1863. Você caminharia por esta colina à meia-noite por $1 milhão? Deixe-nos saber nos comentários e podemos agendar uma visita lá. Número 15. Triângulo das Bermudas. Seria absolutamente injusto fazer um vídeo sobre lugares misteriosos sem incluir o lendário Triângulo das Bermudas. Este local mítico não precisa de introdução, você já sabe tudo. Mas caso você não saiba ou simplesmente precisa de uma atualização na memória, aqui está um resumo sobre o Triângulo das Bermudas. Esta é uma seção do norte do Oceano Atlântico, perto da América do Norte. Então o que torna este local diferente do vasto oceano que o rodeia? Você deveria saber que cerca de 50 navios e 20 aviões têm desaparecido misteriosamente neste local. Embora haja debates contínuos sobre a localização exata do triângulo, os cientistas concordam que a misteriosa região atinge aproximadamente a área a partir do costa atlântica da Flórida até Bermudas, para as ilhas conhecidas como as Grandes Antilhas. Relatórios sobre navios e aviões desaparecidos nesta região misteriosa começaram em meados do século XIX
Até mesmo missões de resgate enviadas para descobrir o que aconteceu com esses navios naufragados nunca voltaram. Então, o que você acha que é responsável pelo desaparecimento de navios e aviões no Triângulo das Bermudas? Existe um ímã alienígena localizado dentro das profundezas puxando-os para o abismo aquático abaixo? Ou foram estas embarcações vítimas de circunstâncias naturais? Há um debate contínuo sobre a causa desses misteriosos desaparecimentos. Algumas teorias foram apresentadas, mas se formos honestos, nenhum deles tem conseguido explicar com sucesso a razão por trás dessas ocorrências incomuns. O que você acha? Deixe-nos saber nos comentários. Número 14. O Grande Buraco Azul. Qual é a história por trás deste enorme buraco na costa de Belize? É o rastro de um impacto de um asteroide? É uma instalação governamental secreta? Ou uma localização oculta de atividades extraterrestres? Não fique muito animado, porque a resposta pode não ser tão emocionante quanto você espera. Bem-vindo ao Buraco Azul de Belize. Por favor, observe seus passos para não cair 108 metros neste enorme buraco subaquático. Mas isso não deve ser um problema. O círculo de 300 metros deve lhe dar espaço o suficiente para andar sem pisar direto em sua desgraça. Mas é possível cair nesta toca do coelho e ter um tipo de experiência como a Alice no País das Maravilhas? Bem, não muito. O que você está vendo é conhecido como buraco do mar. Mas o que é um buraco do mar, você pergunta? Bem, estas são simplesmente cavernas que se tornaram submersas à medida que o nível da água ao seu redor subiu. Este, por exemplo, está submerso desde o fim da última era do gelo, cerca de 10 mil anos atrás. Facilmente visível do espaço, o Buraco Azul de Belize é considerado o maior buraco marinho do mundo. Onde fica esse lugar e você pode visitá-lo? Isso depende de quanto de aventura você está disposto a ter. O Buraco Azul de Belize está localizado a cerca de 100 quilômetros da costa de Belize, na América Central. E é claro, você pode nadar neste buraco, ou pelo menos você pode mergulhar. Os mergulhadores costumam ser tratados com a visão maravilhosa de estalactites e estalagmites que foram formadas quando o Buraco Azul era apenas uma série simples de cavernas subterrâneas. Está se sentindo claustrofóbico? Vamos seguir em frente para o próximo. Número 13. Formação rochosa de Al-Nazla. Siga-nos para a Arábia Saudita, onde a natureza graciosamente depositou uma de suas melhores peças de artesanato. Esta é a formação rochosa Al-Nazla, localizada no oásis de Taima, na região árida da Arábia Saudita. Mas o que há de interessante sobre este pedregulho? A parte do fato de ser uma das pinturas rupestres mais fotogênicas na área, a rocha apresenta uma fenda única entre duas pedras eretas. Embora pareça que tenha sido cortado bem no meio com um poderoso laser, o que você está olhando é absolutamente natural. Como essas duas rochas permanecem equilibradas em um pequeno pedestal? Por que essas pedras não caíram depois de tantos anos? Qual é o misterioso acontecimento que levou à formação deste fascinante fenômeno? Embora tenha havido várias teorias científicas para explicar a existência da formação rochosa de Al-Nazla, nenhuma delas foram suficientes para fornecer uma explicação perfeita. Mas aqui estão algumas teorias. Esta formação rochosa pode ser resultado de rachaduras por pressões antigas, uma antiga falha geológica menor, ou talvez o chão tenha mudado ligeiramente debaixo de um dos dois pedestais que apoiavam a rocha, causando a divisão. Independentemente dessas teorias fascinantes, ninguém pode realmente dizer o que exatamente aconteceu que levou à formação desta estrutura fascinante. Número 12. Luzes de Hesdalen. Bem-vindos a Hesdalen, um vale comum na região rural norueguesa. Contemple suas colinas baixas e a paisagem habitual, sem nada fora do comum. Bem, exceto por estas luzes estranhas e inexplicáveis que piscam aqui de vez em quando. Você está pronto para ver algo absolutamente fascinante? Então siga-nos até esta bela vista, com este fenômeno incrível que parece como algo saído de um filme de ficção científica. Essas luzes aparecem no céu, movendo-se lentamente, separando e reformando, enquanto também piscam. Mas antes que você grite alienígenas, os cientistas têm uma boa explicação para estas estranhas ocorrências. Há outra parte interessante nessa história. Por muitos anos, notícias sobre esse fascinante show de luzes não saíram da comunidade da região. Mas depois, em dezembro de 1981, a luz foi tão brilhante que chamou a atenção do mundo exterior. Então, o que os cientistas têm a dizer sobre este fenômeno? Há muitas teorias sobre a origem das luzes, incluindo alegações de gases ionizados esféricos de relâmpagos na atmosfera, bem como radônio em decomposição. Tirando essas teorias científicas de lado, este local misterioso permanece um assunto de fascínio. Se você gostaria de deleitar seus olhos com uma das mais belas maravilhas da natureza, então o show de luzes é o lugar para se estar. Número 11. O Colosso do Apenino. Como uma figura tão colossal saiu para fora do chão?
Enquanto desejamos que esta enorme estátua realmente tenha aparecido da noite para o dia, a história da origem é mais comum do que você esperaria. Localizado na propriedade de Villa Demidoff, em Valha, na Toscana, Itália, esta estrutura é uma personificação artística das montanhas Apeninos e... oh, que maravilhoso local! No final da década de 1580, Colosso Apenino foi construído no terreno da Vila di Pratolino, uma renascentista que entrou em decadência e foi substituída pela Vila Demidoff muito mais tarde, em 1800. Feito à semelhança de um homem idoso agachado na margem de um lago, a estátua de 11 metros de altura era uma fonte de água para Pratolino. Embora seja obviamente uma estrutura feita pelo homem, sua origem ainda permanece envolta em mistério e é uma vista tirada de uma fantasia. Número 10. Planície de Jarros. Vamos para outro local fascinante incorporado em mistério. Desta vez estamos em Laos, na região interna do Planalto de Chiang Kuang. Esta teria sido uma colina comum, medindo cerca de 1.097 metros de altitude, porém ela exibe esses enormes potes de pedra antigos espalhados pela paisagem. Ninguém consegue realmente explicar como esses enormes frascos surgiram, mas a datação por carbono colocou a data de sua produção para cerca de 2.000 anos atrás. Que civilização existia nestas colinas milhares de anos atrás que criou essas enormes peças de arte? Para ser honesto, nós não sabemos realmente. Há vários tamanhos de potes, alguns deles têm até 3 metros de altura e pesam várias toneladas. Feitos de pedra de arenito, esses potes têm sido objetos de pesquisa e especulações malucas por muitos anos. Espero que um dia os cientistas descobrirão completamente a verdadeira história da origem dessas esculturas enormes. Nesse meio tempo, continuemos em nossa aventura épica enquanto exploramos outro lugar incomum que tem desafiado todas as explicações. Número 9. Cavernas Marabar. Quando o imperador Ashoka encomendou a construção destas cavernas de pedra por volta do século III a.C., ninguém imaginaria que estas magníficas estruturas permaneceriam um assunto de fascínio e admiração por milhares de anos. Nos siga para as Cavernas Marabar, uma rede de cavernas consideradas o trabalho de rocha cortada mais antigo a ser registrado e encontrado na Índia. Localizadas no distrito de Jehanabad, no estado de Bihar, o sistema de cavernas consiste em 4 delas: Karan Chalpar, Lomas Rishi, Sudama e Visvakarma. Imagine a quantidade de trabalho necessário para criar dessas fendas antigas grandes passagens, conforme antigos artesãos colocavam suas habilidades em prática, criando estas magníficas estruturas arquitetônicas que resistiram durante gerações. Quer saber algo ainda mais fascinante? Cientistas há muito lutam para explicar como esses antigos artesãos foram capazes de construir cavernas tão magníficas com ferramentas primitivas. Mesmo com nossa tecnologia avançada, ainda não conseguimos descobrir. Número 8. Gangwamp, Connecticut. Veja com seus olhos esta maravilha natural que levou muitos arqueólogos à loucura enquanto tentavam desvendar seus mistérios. Este local fascinante atraiu o que pode ser descrito como teorias da conspiração arqueológicas. Uma delas é que as estruturas foram construídas por colonos pré-colombianos que encontraram refúgio dentro de suas paredes depois de fugir da Irlanda para evitar a agressão nórdica. Mas este não é o único grupo de pessoas creditadas pela construção dessa enorme estrutura. Alguns, com teorias mais absurdas, afirmam que as estruturas de pedra foram construídas por alienígenas. Claro, né? Os alienígenas são sempre responsáveis por tudo o que não conseguimos explicar, de acordo com teóricos da conspiração. Mas este local fica ainda mais intrigante. Como você explicaria esses artefatos? Pontas de lança e fragmentos de cerâmica encontrados no local, datando de uma época anterior aos nativos americanos que ocuparam essas terras? Ou as câmaras de pedra que desafiam toda a lógica do começo ao fim? Tudo sobre Gangwamp é um enigma esperando para ser resolvido. Quem sabe um dia arqueólogos tropeçarão nas pistas que nos levarão a descobrir os mistérios deste antigo país das maravilhas. Número 7. Anéis de concreto nazistas na costa ártica. Aqui está um fascinante local para abrir o apetite da sua curiosidade. Seja bem-vindo a este estranho local ao longo da costa ártica onde muitos acreditam que Adolf Hitler testou suas máquinas antigravidade. Mas espere, o ditador teve acesso à tecnologia alienígena? Isso parece improvável, não é? Então para que eram usados esses anéis de concreto? Com certeza eles parecem com algo saído de um filme de ficção científica, mas o que são eles realmente? De acordo com relatos históricos, esses anéis de concreto foram construídos pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, e acredita-se que tenham sido usados como locais de teste para armas milagrosas nazistas. Mas os teóricos da conspiração não gostam de explicações simples como essas. Teorias alienígenas são definitivamente mais emocionantes. Muitos outros afirmam que aqui foi o local de teste para o sino, uma arma metálica em formato de sino que estava sendo desenvolvida pelos nazistas na Polônia.
Aparentemente, esta máquina era tão poderosa que acabou matando os 60 cientistas que trabalharam nela. Mas uma vez que não há provas concretas dessas reivindicações, o governo mantém negando-lhes. Número 6. Lago Karachai. Você gostaria de nadar, talvez dar um mergulho no corpo de água mais radioativo do mundo? Bem-vindo ao Lago Karachai, conhecido por ser o local mais poluído do mundo. Localizado no sul das montanhas Urais na Rússia, o Lago Karachai é um dos corpos de rios mais radioativos da história. Mas ao contrário de muitos outros lugares incomuns incluídos nesta lista, este aqui não foi formado naturalmente. Em vez disso, foi poluído pela atividade humana. O Lago Karachai está localizado dentro do Mayak Production Association, uma das maiores instalações nucleares da Rússia. Por muitos anos, esta instalação permaneceu secreta, até 1990. Ao longo dos anos de invisibilidade, Mayak foi submetido a vários colapsos nucleares e ao despejo indiscriminado de resíduos nucleares. E é provavelmente por isso que você não pode ficar nem uma hora perto deste lago sem acabar morto. Portanto, você pode querer riscar este lugar da sua lista de desejos. Agora é hora da foto do inscrito de hoje. Dentro de uma floresta antiga reside uma misteriosa escultura cuja origem permanece desconhecida. Existem contos tão antigos quanto o tempo em torno de como esta estrutura maciça foi criada. Alguns dizem que foi feita pelos deuses e enviada à Terra como um monumento de adoração. Muitos outros acreditam que a escultura é o trabalho de um mestre artesão que trabalhou dia e noite para construir esta perfeição. Embora agora esteja coberta de vegetação, a grandiosidade desta estrutura maciça persiste. No entanto, há uma questão latente que surge nas mentes de todos que contemplam sua curvatura perfeita. A imagem é real ou é apenas o produto de uma imaginação hiperativa? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários. Número 5. Ilha Vitonet. Antes de fazer as malas e embarcar para a Ilha Vitonet no Quênia, você deveria saber que ela é notória por desaparecimentos inexplicáveis. De acordo com as histórias deste lugar, muitas pessoas que se aventuram em seu abraço caloroso nunca voltam. E ainda há mais, qualquer aparelho eletrônico que chega a esta ilha começa a funcionar mal. A ilha tornou-se tão famosa que, em 1939, foi declarada monumento nacional e fechada ao público. Então, mesmo que você esteja disposto a correr o risco, não há maneira de acessar este local. Mas o que exatamente está escondido nesta ilha que engole seres humanos? Honestamente, nós não sabemos. A maioria dos casos de desaparecimento permanece sem solução, mesmo depois de muitos anos. Número 4. Floresta de Oia Basil. Você fica curioso com histórias de fantasmas? Explorar o paranormal faz cócegas na sua imaginação? Então você está com sorte, porque o que estamos prestes a lhe contar vai fazer você tremer até os ossos. Esta é a Floresta de Oia Basil, localizada na Transilvânia, Romênia. Esta floresta densa cobre aproximadamente 250 hectares de terra, e é famosa por sua abundância de fenômenos estranhos e inexplicáveis. Muitas pessoas até se referem a esta floresta como o Triângulo das Bermudas da Transilvânia, devido à sua natureza assustadora. Mas como a floresta ganhou essa reputação? Nós traçamos as raízes disso a uma ocorrência incomum que aconteceu dentro desta paisagem misteriosa, quando um pastor, junto com seu rebanho de 200 ovelhas, desapareceu nesta floresta e nunca mais se ouviu falar dele, dando à floresta sua estranha reputação. Oia Basil ostenta diversas atividades paranormais e é um ponto quente para caçadores de fantasmas que acreditam que espíritos vis se escondem dentro de suas paredes verdes. Se você não se importa em ficar extremamente assustado, então você pode querer adicionar esta floresta à sua lista de desejos para suas próximas férias. Número 3. Ilha Skellig Michael. Aqui está outro local que pode agradar sua mente fantasiosa. Conheça Skellig Michael, uma rocha escarpada de pináculo duplo localizada no Oceano Atlântico a oeste do Condado de Kerry, na Irlanda. Então, o que exatamente é uma rocha escarpada? Você está pronto para uma aula de ciências? Uma rocha escarpada é uma rocha íngreme e acidentada, que também pode ser chamada de penhasco, geralmente isolada de outros terrenos elevados. Esta fica a cerca de 217 metros acima do nível do mar. Então você pode imaginar o quão absolutamente enorme ele é. Neste local fascinante você encontrará o templo sagrado mais a oeste da Europa. Esta formação rochosa era um assentamento monástico, um monastério no século VI. Alguns monges cristãos se estabeleceram nesta área por volta de 588 d.C. e ficaram lá até por volta de 1100. Milhares de peregrinos vão até Skellig Michael todos os anos em busca de consolo espiritual. Mas acessar este local não é fácil. Sua localização é tão remota que é provavelmente por isso que as estruturas de pedra permanecem intactas depois de tantos anos. Se você está se perguntando onde já viu este local,
Saiba que Skellig Michael foi utilizado como cenário e local de refúgio de Luke Skywalker no filme de 2017 Star Wars, Os Últimos Jedi. Número 2. Gruta de Fingal. Bem-vindo a outro local pitoresco em nosso passeio pelos lugares mais fascinantes da Terra. Se você for claustrofóbico, você pode querer fechar seus olhos um pouco. A Gruta de Fingal é considerada a mais famosa das grutas marinhas. Localizada na costa sudoeste em Staffa, nas Hébridas Interiores, Escócia, que faz parte de uma reserva nacional, é formada por uma estrutura de basalto hexagonal. E isso é o que há de tão interessante nesta gruta. Além do fato de que grutas são super legais, esta é formada por colunas de basalto em hexagonal simétrico, que foram formadas por fluxos de lava através do resfriamento e pressão. Mas há mais. Esta caverna também apresenta uma fantástica acústica natural, que produz um eco harmonioso do som das ondas oceânicas crescentes, e só ouvindo para crer. Esta caverna é um verdadeiro imã turístico, e, na verdade, importantes personalidades marcaram presença neste local fascinante, incluindo a Rainha Victoria, Sir Walter Scott e William Wordsworth, entre outros. Chegamos ao número 1 da nossa lista. Canyon Antelope. Longe de algo estranho ou misterioso, aqui está algo tão lindo de tirar o fôlego. Bem-vindo ao Canyon Upper Antelope, uma parte do Grand Canyon no Arizona, que fica dentro de terras do povo Navajo. Esta formação rochosa que você está olhando tem mais de 609 metros de altura, uma beleza natural formada ao longo de 8 a 60 milhões de anos. A vista aqui não é como nada que você já tenha visto. Felizmente é aberto para visitantes, então você pode querer adicionar isso à sua lista de lugares imperdíveis. Mas quais processos naturais levaram à formação deste pedaço de arte natural? A erosão constante do desfiladeiro de arenito do povo Navajo, devido às inundações comuns na área milhões de anos atrás, parece ser a culpada. Os lados finamente trabalhados e as finas camadas sintonizadas de rocha oferecem a você a chance de tirar as fotos de Instagram mais épicas de todos os tempos. O que você achou desses locais incríveis? Eu certamente gostaria de visitar a maioria. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e continue no nosso canal assistindo a um desses 2 vídeos sugeridos que aparecem na sua tela. Eu te espero por aqui. Até mais.